Oi, gente. Ontem a gente estava gravando e daí aconteceu um probleminha aí. Eu não sei se vocês viram que o vídeo ficou cortado assim de uma hora para outra. Eu estava falando que no modernismo a gente tinha que lembrar de 6 nomes que deram assim o pontapé inicial no modernismo, e quando eu estava falando isso deu um probleminha aqui, que não veio ao caso que é nada de mais nem de menos, aqueles imprevistos que acontecem, e no fim a gente ficou de gravar o restante depois, foram acontecendo outras coisas e deixamos para hoje, tá? E bom, vamos seguir. Eu ia falar uma outra coisa que aconteceu ontem, mas não veio ao caso. Vamos seguir. Então a gente paramos no momento que estávamos vendo esses 6 nomes, íamos ver. Então assim, ó, como eu disse para vocês no vídeo anterior, 3 escritores e 3 artistas, não que os escritores não sejam artistas, mas eu quero dizer 3 pessoas que se dedicavam exclusivamente à escrita, os 3 escritores, e 3 artistas, uma pintora, um escultor e um crítico literário e também dramaturgo. Então, de certa forma, o Emily também era um escritor, mas não se dedicava tão somente à escrita. Os 3 escritores que deram o pontapé inicial para que o modernismo acontecesse em 1922 foi o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Osvaldo, né? Como eles se chamavam entre eles e como era o nome do Oswald, era Osvaldo, e o Menotti Del Pitta. O Menotti Del Pitta, ele é muito falado nos livros de literatura, nos livros da história da literatura, mas ele não foi um escritor tão explorado assim, primeiro pelas editoras, não foi tão divulgado, tão reproduzido, e depois, com o tempo, né, com o avançar, já que a gente está falando lá em 1922 ainda, antes de 1922, e com o passar do tempo, com o advento das mídias sociais, ele continuou não sendo tão divulgado e tão proclamado assim, o Menotti Del Pitta. Mas ele foi um escritor, um poeta também importantíssimo para que acontecesse a Semana da Arte Moderna em 1922 em São Paulo. Inclusive, nos livros que o Mário de Andrade se dedica a falar sobre a história da literatura e sobre o que foi o movimento modernista, lembrando que Mário de Andrade não escreveu só ficção, né? Ele escreveu também teoria da literatura e história da literatura, então ele sempre diz que uma meia dúzia de anos antes, ele ainda usa esse número 6, que aproximadamente uns 6 anos antes, eles já, com influência desses outros 3, que foi a Anita Malfatti, com as suas pinturas, que revolucionaram ali São Paulo, que escandalizaram São Paulo, né? Com o Brecheret também, que era um escultor, e depois com Emily, que eu nunca consigo dizer o sobrenome, com Emily Verhaeren, que dramaturgo, como eu disse para vocês, que escreveu As Cidades Tentaculares, que Mário de Andrade diz que muito do modernismo e muito do que ele foi e escreveu e representou durante o modernismo, ele teve, assim como o Menotti Del Pitta e o Oswald de Andrade, ele teve muita influência do Emily Verhaeren, eu nunca sei pronunciar esse nome, e das suas Cidades Tentaculares. Então, gente, 6 nomes
que quando vocês estiverem lá no Enem ou lá no vestibular, que algumas universidades federais ainda têm vestibular, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, da URGS, que ela utiliza o Enem e também vestibular. Lá no vestibular, quando vocês enxergarem esses nomes, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, e depois os artistas Anita Malfatti, o Brecheret, escultor, e o Emily Verhaeren, esses três influenciaram muito os escritores a, vamos dizer assim, proclamarem em 1922 o advento do modernismo no Brasil. E outro que é citado pelo próprio Mário de Andrade e também é citado no livro de História da Literatura Brasileira do Alfredo Bozzi, é o Graça Aranha, que oficialmente ele pertencia ao pré-modernismo. Lembram que a gente estudou nos vídeos de pré-modernismo, inclusive em relação ao livro dele que deu a abertura ao pré-modernismo, Canaã, em 1902. Então, como eu já havia dito num vídeo anterior, o Graça Aranha foi importantíssimo. Por quê? Porque assim como ele deu início ao pré-modernismo lá em 1902 com o Canaã, ele, segundo até palavras do próprio Mário de Andrade, ele foi um dos padrinhos da Semana da Arte Moderna de 1922. Por quê? Porque como Graça Aranha era diplomata, além de escritor, ele passou muito tempo no exterior, na Europa, principalmente em Paris, e ele veio de Paris trazendo as ideias novas, trazendo as ideias de uma arte nova que já acontecia na Europa. O modernismo já acontecia na Europa quando chegou aqui no Brasil. Então, só para concluir, gente, os escritores que a gente tem que lembrar: Mário de Andrade, Menotti Delpitia e Oswald de Andrade. Esses são os escritores que a gente tem que lembrar como os precursores, como os inauguradores do modernismo no Brasil. Eles foram influenciados por quem? Por Anita Malfatti, por Vitor Brecheret e por Emily Verhaeren. Não sei pronunciar, volto a dizer. Então, assim, Anita Malfatti, eu coloquei como se tivesse influenciado apenas o Mário de Andrade, mas foi uma questão de espaço aqui no quadro. Na verdade, esses três influenciaram os três escritores. A Anita Malfatti com os quadros dela, os mais famosos, O Homem Amarelo, A Estudante Russa e Mulher de Cabelos Verdes. E o Brecheret, conforme o próprio Mário de Andrade, foi o gatilho para depois ele publicar o livro de poemas. Ele, Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada. E o Vitor Brecheret, escultor, também foi um grande influenciador. E o Emily Verhaeren, com As Cidades Tentaculares. Ele era um dramaturgo e crítico literário. Crítico de arte, melhor dizendo, porque ele não era só da parte das letras, tá, gente? Então, por hoje era isso, completando essa primeira partezinha, assim, do início do modernismo. E não esqueçam que a gente ainda está com aquele sorteio do livro do Conde de Monte Cristo, aquele livro lindo que eu já mostrei para vocês muitas vezes. Quando nós chegarmos aos 800 inscritos, nós vamos sortear o livro, tá ok? Acho que eu já mandei todos os livros que foram sorteados até aqui, os que procuraram, né?
E falta enviar, que eu não enviei ainda, porque ela demorou um pouquinho para enviar o e-mail com o endereço, é a Maria Eduarda. Mas possivelmente, quase certo, que a semana que vem eu envie para ela aquele box dos livros do George Orwell, tá? Então por hoje é isso. E obrigada pela participação de vocês sempre. E fiquem cuidando que vai ter um sorteio relâmpago a qualquer momento em algum vídeo, tá bom?